Olá, hoje é quarta-feira, 26 de março de 2025. Está no ar o Bate-Debate. Eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E vamos aos destaques da edição de hoje. Desembargador vê o Ceará derrotado pelas facções criminosas e pela bandidagem. E a presidente do PT, Gleice Hoffmann, aconselha você pegar dinheiro emprestado com Lula. STF forma maioria para caçar Carla Zambelli e reinicia o julgamento de Bolsonaro. Este e outros assuntos no seu Bate-Debate que está começando. Programa ao vivo é assim, 12h35. Já almoçou? Nada aqui, conversa. Depois, né? Depois. Mas hoje teve a edição 224 do Macarrão Amigo. Ação solidária, a gente sempre fala. E é sempre bom a gente falar que a longevidade de uma ação solidária que ajuda as pessoas carentes, pessoas moradores de rua, das comunidades vulneráveis de Fortaleza. Alfredo, também hoje é aniversário do meu amigo Wilfried Mendonça. Parabéns. O maior e melhor decorador de Fortaleza, o Wilfried. Olha aí. Amanhã eu mostro as fotos aqui, viu? Vai ter uma festa surpresa para ele. É bom. E você está colocando aqui na televisão, não vai saber, não. As minhas festas surpresas ele dizia também, por que eu não vou falar da dele? Então, parabéns, Wilfried. Saúde e prosperidade. Alfredo, tu assistiu o jogo ontem do Brasil e Argentina? Rapaz, só um pedacinho. Olha, eu não foi uso vergonhoso, mais viu? aquela porcaria daquele time, eu não uso mais aquela camisa amarela, depois que o Bolsonaro andou vestindo aquilo. Pode esquecer, não vai... No resto dos meus dias, eu só não toquei fogo, Freitas, porque eu comprei caro. Dei para tudo que era de pobre que eu conhecia, tá certo? Dei de presente e não quero mais conversa com isso. Rapaz, do jogo. Ontem eu torci a Argentina, só para fazer o mal. Ainda bem que ganhou 4-1. Tem garra, tem vontade. Os daqui é uma soberba desgraçada, parece um Fortaleza em campo. Não jogo nada, levando olé. E o técnico, que foi até do Ceará, não serve não? Serve uma praga daquela, serve para nada. Aquele Ederson que entrou foi de Fortaleza. Olha, eu vou lhe contar uma coisa, ninguém jogou nada, só quem jogou foi a Argentina, uma vergonha. Aliás, por mim, eu acabava com o negócio de seleção brasileira, não jogam nada. Encerra esse assunto. Eu acredito tanto ali, o técnico, aqui na Will, tanto o técnico é fraco, como os jogadores, Alfredo, também não evoluíram como dos outros. Você vê... Está passando agora a Copa lá da Europa, Alfredo. É uma Champions de lá. Sim. E você vê um jogo da Alemanha, um jogo da França. É outra pegada. Com esse time que está aí, que eu acredito que nós vamos nos classificar para essa Copa que vai ser em 3 países. Olha, mas é muito México, engraçado Canadá o Brasil e Estados agora Unidos. está lutando para não ser uma vergonha. Que vergonha, mas se classifica, Alfredo, mas vai ser uma vergonha. Que é isso? Na verdade, porque não tem time. O time é muito fraco. Aí o time da Argentina é muito bem armado e foi de um jeito merecida ou de outro, a derrota. Você vai ter alguma alegria hoje, você torcedor do nosso estado, vai ter alguma alegria hoje. Porque o Ceará vai jogar contra o Bahia lá em Salvador. Difícil. Na Fonte Nova. O Fortaleza vai pegar o CRB aqui. O Ceará joga às 7 da noite. Depois você vai assistir o jogo Fortaleza-CRB no Castelão, às 9h30. Tu vai, Alfredo? E o Ferrinho, vou nada. É outro que eu estou fazendo boicote. E aí, Ferroviário e Souza da Paraíba aqui no PV. Vai ser uma festa para todo mundo. Ferroviário, isso aí. Bom, assistir do Ferrinho. Pronto. Se é de ter raiva, eu vou assistir o jogo do Ferroviário. Já que tu tá falando aí, essa tua chamada, aqui, quentíssima. Primeira turma do STF já fez maioria, que era esperado, né? Não vi. Lógico. Já fez maioria para tornar réu Bolsonaros e aliados. Isso é pedra... Não é obrigado você ser mãe de Iná para saber do resultado disso, não. Não precisa botar baralho para descobrir isso, não. Não, isso aí não. Agora, eu estava lendo hoje que parece que estão falando que o Bolsonaro, que ele, eu acho que vai excesso, mas tudo é possível. Hoje em dia no Brasil... Aí, o que é que estão pensando? Bolsonaro sai preso do julgamento assim que terminar, ou então sair com tornozeleira, com medo de fuga. Bom, a tornozeleira até seria possível, mas eu acho que não chega a ser a tanto, não. Eu acho que não precisamos disso. E, aliás, idiota será ele
em optar por fugir do Brasil, porque ele vai virar um ser humano de quinta categoria. Aliás, ele já é de quinta categoria, mas vai piorar ainda mais. Tu esperava para ser preso? No conceito. Tu esperava para ser preso? Eu fazia era enfrentar quem viesse. Na cadeia. E quem foi que disse que chegava lá na cadeia? Ele não disse que morre lá antes? 30 dias. Ele se for preso com 30 dias. Não, ele já morre. disse que ele ia morrer, que ele ia ser envenenado. Escolha o que ele disse. Isso é pesquisar na internet. Ele já escolheu toda a forma de morrer. Inclusive disse que ia suicidar, que só levava o cadáver dele. Faça isso, meu irmão. Isso é drama. Tenha coragem. Não faça não essa tem apologia, coragem. não, Alfredo. Faz isso, não. Ele não tem coragem, não, rapaz. Isso é demagogia. Alfredo, isso é eu acredito que ele foge. Onde é que esse cabra tem coragem de nada? Eu acho que ele foge. não é um Getúlio Vargas. Esqueça isso. Alfredo, não já é um Getúlio Vargas. Até aqueles generais de Estado-Maior, já estudaram até como é que ele vai ser preso, e aonde, e a forma. Ele fala de uma cadeia, de uma prisão, como se ele fosse bater lá no Carandiru. Não será assim. Não. Ele vai para uma cadeia de Polícia Federal, na pior das hipóteses, ele vai para uma cadeia militar. De Estado-Maior, que chama, né? Pois é, para uma cadeia de Estado-Maior é completamente diferente a relação, isso não existe. Ele não vai ficar lá com o Fernando Beiramar, não, meu amigo. Não é assim, não, que as coisas funcionam. Bom senso. E acredita em conversa fiada, história de trancoso, quem quer. Pois é. E o Bolsonaro, você viu que ele não foi, né, para o julgamento hoje. Ontem ele foi, mas hoje ele caiu fora. Ontem era o dia da encenação e o dia da pressão. Hoje as coisas já caminham-se para definitividade. Aí, qual seria o comportamento dele diante da condenação? Né? Então, os advogados dele devem ter orientado e disse, rapaz, não vá não. Que aí você se exalta, ou é provocado, se exalta, e a situação sua fica muito ruim. Aí poderia ter esse constrangimento de um acho que ele vai esperar uma pena de 25 a 32, 33 anos, Alfredo? O pessoal tem falado nisso. Eu não sei se a dosimetria será essa, mas diante do rigor que o STF está dando, por exemplo, a pessoa que quebra uma vidraça, a pessoa que escreve com batom, a pessoa que toca fogo no prédio, é como se tivesse matado umas 10 pessoas, então a condenação dele tem que ser exemplar mesmo. E eu acho que ele, na condição de ex-presidente da República, aliás, na época ele era presidente, estava no cargo de presidente da República, conspirar contra a nação, querer vilipendiar os poderes, destruir o parlamento, o Congresso, queria acabar com o Congresso Nacional, queria fechar o STF, e ele ser o imperador, primeiro e único. Bolsonaro, primeiro e único, que acabou essa conversa, não tinha mais nada. Chefe supremo das Forças Armadas, era o que ele queria ser. Aí colocaram um exército Brancaleone, né, para conspirar. O outro disse que não foi porque teve um negócio que o táxi não chegou a tempo. Não, ali era na história do assassinato. Sim, exatamente, quer dizer, uma conspiração totalmente ali era na história do assassinato. Alfredo, aquilo ali. Pois é, se são todos débeis, não conseguem executar nada, então não pode culpar a vítima. A vítima nunca poderia ser culpada. Alfredo, também hipoteticamente, uma nunca notícia poderia ser triste. culpada. Diga, amigo. Quem tomou posse, o prefeito de Belo Horizonte, que não, tomou posse no dia 1º, no dia 3 teve um infarto, um problema de saúde. Faleceu agora pela manhã. Rapaz, eu vi o Faúde Noman. Triste. Era novo, né? Novo, 77 anos. Novo. 77? 77 anos. Não, então ele não tem muito do que reclamar, não. Viveu bastante, viveu bem, certamente, e ainda morreu com alegria. É novo. Mas morreu com alegria, que é isso. Agora, como é que fica a sucessão lá? Não, eu pensei que era bem novo. O vice assumiu. Sim, aí paciência. Aí vai para a sucessão, senão o presidente da Câmara convoca novas eleições, enfim. Mas, de qualquer sorte, uma tristeza. Bom, senhores, vamos tratar aqui de um assunto pesadíssimo. Capa do Jornal Estado, olha aí. Eu tomo água. Eita. Tá certo aqui, ó, a matéria zona legal aqui. Mercado imobiliário acelera 10,82% em Fortaleza. Cadê crise, meu irmão? Como é que acelera o mercado imobiliário em 10,8%? Muita coisa. E nós estamos vivendo aqui numa crise. Isso não existe. Imóveis de classe média e classe média alta. Isso aqui não é para pobre. Tá certo? Não é para pobre. Tu tira que esses novos apartamentos ali da Beira-Mar, esses que são de 50 andares, Alfredo, que mínimo parte de 10 milhões é vendido tudo na planta. Pois não é. Não tem sobrando, não, Alfredo. Não tem sobrando, não. Bom, eu queria chamar a atenção dos senhores para uma gravação que está circulando nas redes sociais e captamos de lá,
onde o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, Raimundo Nonato Silva Santos. Eu vi gravíssimo o que ele falou, viu? Tem um vídeo aí pra mostrar? Uma denúncia pesadíssima. Vamos conferir o vídeo aí. O Ceará entregue às facções criminosas e aos marginais. Vamos dar uma olhada aí. As drogas, as facções estão avançando a passos largos. O Estado legal foi engolido pelo Estado marginal. Aí chega numa cidade como Oroz, você não tem delegado, você não tem promotor, você não tem juiz. O Estado marginal agradece. O Estado marginal agradece. Será que nós não vamos parar para pensar nisso? Meu Deus do céu, você vê uma cidade como Santa Quitéria toda tomada pelo Comando Vermelho. Eu fui obrigado a decretar a prisão do prefeito de Santa Quitéria, porque estava toda tomada pelo Comando Vermelho. Nós vamos ter que reconstruir isso tudo. Ou a gente reconstrói, ou então a gente vai viver como? Como é que nós vamos poder viver? Eu que sou presidente do tribunal, eu tenho a minha segurança, eu tenho o meu carro blindado, eu tenho tudo à disposição. E o coitado, o miserável que não tem, como é que está vivendo? Muito lúcido, né? Muito lúcido. O que me chama muita atenção é o fato de que, anteontem, o governador, e tem incentivado, tem investido em questão de segurança pública, fazer opção entre um policial morto e um bandido morto. Ele prefere o bandido. Ele não prefere o bandido, não. Ele prefere o policial. Morto, não. Morto. Não, o policial. Não. Perdoe. Ele prefere o bandido morto. Tá certo. Ele prefere o bandido morto que um policial. Lógico que ninguém vai escolher jamais uma coisa diferente disso. Entretanto, não compete ao governador do estado ficar fazendo torcida para que lado ele vai querer que alguém morra. O ideal é que não morra ninguém. Nem o criminoso, nem o policial. Essa que é a verdade. O que se resume, isso já faz muito tempo que o interior do Ceará, você pode dar cidade, menor que seja, Alfredo, foi do tempo que você sentava ali numa calçada, não era para conversar, as fazendas dormiam de portas abertas. Hoje em dia, não. Ele chama-se o novo cangaço. Verdade. Né? Esse é o novo cangaço que chama isso, que hoje em dia pode ser, vou imaginar aqui, Juazeiro e Sobral, que são duas grandes cidades do interior do Ceará, e você pode ir na menor que se tenha, Alfredo, é perigoso. Não tem mais, ninguém tem tranquilidade. E o que eu acho mais absurdo disso, Alfredo, que eu vejo a que nível de miséria e de maldade que chegou o ser humano, que é pobre roubando pobre. Você imaginar um trabalhador, que ele está, Bezerra de Menezes, 13 de Maio, Avenida Abolição, sai do seu trabalho ali, 1h da manhã, 2, que trabalha no seu restaurante, trabalha na sua empresa 24 horas, Alfredo, está numa parada de ônibus, ainda passa um motoqueiro, Alfredo, para poder assaltar. O único bem que a pessoa tem naquele momento é o celular, ou então alguma outra coisa, que não existe mais dinheiro circulando, Alfredo. É pobre roubando pobre. Bom, o pior de tudo é que eu vejo isso. Alfredo, sou de uma geração que o povo roubava, era casa de rico, essas coisas, mas não. Pois o pobre é vítima do próprio pobre. Matéria aqui do senador Eduardo Girão, propondo intervenção federal no estado do Ceará. Matéria do jornal Estado. E eu chamo a atenção aqui ao senador que o Rio de Janeiro, vez por outra, tem forças federais, inclusive das Forças Armadas, e é o maior fiasco. É uma vergonha, só se aumenta a criminalidade no Rio de Janeiro. E aí eu inventar uma conversa dessa para pedir intervenção no Estado? Isso é manifestação romântica dele. Não, Alfredo. Romântica não. Isso aqui é uma outra coisa. Que talvez ele esteja atrás de holofote. E o holofote vale a qualquer preço. Sim, eu estou dizendo. Entendeu? Isso aqui é demagogia de quinta categoria. Porque a performance militar nas intervenções que têm existido no Brasil, intervenções na área de segurança pública, tem sido vexatória. E, aliás, aí o crime ganha de lavada. Parece que é incrível o que é organizado, o crime ou a investigação policial? Não, a organização policial, a investigação policial e a organização policial, ela virou um produto de aquisição do mundo do crime. Tá certo? Eles compram policiais e compram os resultados das perícias. É uma loucura, é um vale-tudo, isso aqui é a sociedade toda corrupta. Mas tu não acha também, Alfredo, por exemplo, tudo no corrupto caso é uma vergonha. O judiciário
Existe quantas pessoas que cometem os delitos na audiência de custódia, vão para casa e o cara já com ficha corrida, Alfredo. Como você diz, do Código Penal ele tem da primeira página até a última. A Z, né? E A, Z e ainda solta. Alfredo. Pois é, não dá você vê muita gente isso. que é preso, não, já, você responde por quê? Eu respondo por um 57, eu respondo por uma lesão corporal, eu respondo por um homicídio, tudo está solto aí. Aí comete, aí solta. Explique, aí solta. Nós vamos dizer que nossas autoridades públicas estão aí dando vexame, ou foram cooptadas por crime, estão sendo assediadas e caem na sedução. Eu acho, no caso aí, eu acho o judiciário com a mão leve. Isso aí. Deveria ser mais... Senhores, a solução é construir presídios. Eu estava vendo aqui, Alfredo, lendo, aqueles que é Bucali, né? Que é o de El Salvador. Esse aí, o nomezinho parecido com esse aí. É parecido com isso. Alfredo, os Estados Unidos estão mandando para lá. Está exportando criminoso. Isso aí é um vexame. Isso e vai acabar acontecendo isso. Que você vê o custo. Triste. Custa quanto um bandido, uma pessoa que tenha sido condenado. Para ele mandar para outro país, Alfredo, eles já fazem isso com lixo. Você sabe que nos países ali da Escandinávia tem ilhas de outros países que recebem lixo. É esse o exemplo da democracia americana, do respeito que tem lá. Dos governos que cuidam do ser humano, que cuidam da família, deportar para um país que não tem regra, que não tem lei, que os presos se submetem a maus tratos, são torturados, são espezinhados, são agredidos. É isso que você quer para o cidadão do seu país? E se fizessem isso com um cidadão americano? Como seria a resposta do presidente? Aí seria diferente. Seria Mas eu estou lhe dizendo porque o peso é o mesmo? Não. Eu estou lhe falando... Se ele não quer que faça com o seu, não faça com os outros. Eu falo a prática, que eles estão fazendo isso porque... Vou descobrir o nome dele aqui. Acho que é Bucali. Bucali. O nome dele, Alfredo. Eu acho que é isso mesmo. E os países vão acabar fazendo isso, porque tem um custo do preso. Aí vão calcular tudo e vamos mandar aqui 1.000 presos do sistema prisional para El Salvador. Ele recebe a grana como se fosse comércio mesmo, como se fosse um hotel de presidiário. Freitas Júnior, mudando de assunto, mas ainda continuando na economia, se o cara está na maior liseira, precisando de uns trocados, querendo uma grandinha a mais, se livrar da encheção de saco do cara ligando, aquela coisa toda, aquela porrinhação, e aí vem uma oportunidade do crédito consignado. Você faria o que a Gleisi Hoffmann recomenda? Diga aí. Gleisi Hoffmann publicou, disse, você tiver dinheiro, pede empréstimo ao Lula. Depois ela apagou essa postagem. Ela apagou? Apagou. Ei, Gleisi. Ela apagou. Disse que foi a pedido do Sidônio, né, que é o marqueteiro do governo Lula. Vou lhe dizer uma coisa. Para você, hoje em dia, conseguir, por exemplo, um cheque especial, qualquer banco, ele vai ver o seu cadastro e se tem condições de dar. Se você for pedir dinheiro a um banco, ele vai querer uma garantia. Ou você alienar um carro, principalmente imóvel, para poder garantir o dinheiro. Então, conforme a garantia que você der, diminui o risco, né, e diminui o juro. No caso aí, Alfredo, você que é seletista, que é o empregado, que é a maioria, você está pedindo dinheiro emprestado com a garantia do seu próprio dinheiro. E o juro ainda é alto, Alfredo. Não é isso? Você pede empréstimo. O meu dinheiro que está lá no fundo de garantia, ele está depositado, eu estou fazendo empréstimo com o meu dinheiro, dando garantia. No mínimo ali, o juro tinha que ser 0, alguma coisa. Tinha 3 e tanto. Tinha que ser juro americano. E outra coisa. Quem passa o ano todinho você devendo milhões e paga 5% o ano inteiro. Essas empresas que vão pedir, não se iluda não, que está ali marcando 3,5, aí ele cobra TAC. Sabe o que é o TAC? Diga aí. Taxa de abertura de crédito. Olha aí. Aí ele cobra aquela taxa disso, cobra a taxa daquele, isso vai acabar caindo em 5%, 6% ao mês. Então eu vejo que isso aí, Alfredo, e as pessoas estão pedindo esse empréstimo para pagar a dívida. Alfredo, eu conheço gente que não pagam ainda nem o livro dos meninos do colégio, agora que era para ter comprado de janeiro, de dificuldade financeira. Eu sei da dificuldade de todo mundo. Agora, chama atenção para um fato. É que o fundo de garantia por tempo de serviço, você estabelece em quais razões o beneficiário pode fazer o saque para comprar casa própria. Olhe como isso tem relevância para a aposentadoria ou em caso de uma doença muito grave.
Observe que são situações extremas. Aí o governo, para dizer que é generoso, disponibiliza o saque desses valores ou que você dê isso como garantia para fazer um empréstimo bancário. Eu estou dizendo facilita o saque porque é mais ou menos o seguinte, você vai receber o dinheiro e não vai pagar. E a bronca vai ficar rolando. Não, você nunca vai ser inadimplente, porque ele vai pegar o seu dinheiro. Ele vai pegar o seu dinheiro. Pois é, exatamente isso. A bronca fica Tem coisa rolando melhor para o tomador, você... Alfredo? Para quem está emprestando, uma garantia 100%? Ele tem a garantia real e ele vai acrescentar nesse negócio que eu chamo de negociata todos os juros possíveis, imagináveis. Aí puxa o seu dinheiro e saca tudo que você tem e acabou se você fica chupando o dedo. É isso. Horrível. Não achei legal essa ideia, Lula. Eu acho que devia ter pensado outra coisa. E Dona Gleisi, eu acho que também não pegou legal. Epa! E aí, vamos voltar para o STF. Falando em Lula, como é que você viu lá no Japão? Ele já avançou na venda das carnes, né? Ele quer vender carne para lá. Meu amigo, ele não foi vender carne, não. O Lula foi fazer negócio. Sim, todo tipo de negócio. Ele vende de carne de boi, de vaca, de jacaré, de capote, de toda marmota que você queira pensar. Ele está lá fazendo negócio, ele quer comprar carro, ele quer comprar tecnologia, ele quer vender minério, ele quer... Tudo. O que vier, morre. O Lula está lá, olha, ele foi recebido pelo imperador, faziam 6 anos que o imperador não recebia ninguém. Sabe qual foi a última pessoa que ele recebeu? O presidente dos Estados Unidos. Há 6 anos atrás. O japonês é reservado, né? Pois é. E agora está abrindo as portas para o Lula numa excepcionalidade. Olha para você ver como o japonês está dando valor à visita do Lula. Hoje ele se encontra com o primeiro-ministro. E ele levou de cachorro a gato no avião. Levou até o Camilo. O Camilo, que é da educação, o que é que o... Ex-presidente do Senado, ex-presidente... Não, ele levou o presidente da Câmara... Também levou tudo. Levou todo mundo, cachorro, gato, papagaio. Levou todo mundo para lá. Me diga uma coisa, eu vou fazer uma visita dessa num país estrangeiro, com muitas pretensões. Essa viagem ele fez estratégica, porque como tem esse julgamento do Bolsonaro, ele está fora. Também. Diz que foi estratégica essa viagem dele. Também, tudo é assim. Diz que essa viagem para o Vietnã arranjaram para poder prorrogar. Não, mas isso aí faz muito bem, Lula. Não precisa estar no meio desse foguete, não. E outra, isso aí é atribuição do STF. Falando em STF, Freitas Júnior formou maioria, Gleisi Hoffmann, é só uma questão de tempo, vai ver o sol nascer quadrado. A Gleisi frita. Gleisi Hoffmann não, uma Carla Zambelli, que é isso? Alfredo, mas tu viu o que é que o Bolsonaro... Carla Zambelli, o STF julgou... Eu falando de mulher, troquei o nome da mulher. Olha aí que loucura é essa, meu amigo. O Bolsonaro... Carla Zambelli. Desculpe, Gleisi Hoffmann, não era com você não, era com a Carla Zambelli. Outra coisa que não, o ex-presidente Bolsonaro disse que perdeu a eleição e atribuiu a culpa a Carla Zambelli. Diz que ela ficou muito chateada, está com depressão, se sentindo isolada. Não vamos... Foi ali, ó... Teve 2 eleições que foi decidida ali nos detalhes. Tanto foi a do Evandro Leitão, como foi a do Bolsonaro. Aí a Gleisi Hoffmann fez aquilo, né, de sair com revólver, como se fosse... Mostra o vídeo aí, Will. Tem um vídeo dela aí. A Gleisi Hoffmann indo para a igreja. Mostra aí, ela aí rezando aí, ajoelhada, com a Bíblia na mão. Tem tudo aí. Ela teve rezando. Esse caso dela. Olha aí, isso aqui é... do empréstimo do Lula aí. Apertou o orçamento? Não era isso, não. Não era a Gleisi Hoffmann, não. Aí, também está pensando igual a mim. Calma aí, ó, Carla Zambelli aqui, ó. É Carla Zambelli. Olha aí. Ela rezando, uma mulher muito católica, generosa. Foi casada com a Ginalda aqui do Ceará. Olha aí, é uma pessoa apaixonada pelo outro. Mostra aí a Carla Zambelli, tão generosa, tão gente boa. Distribuindo como você distribui. Calma aí, ó, Carla Zambelli aqui, ó. Calma aí. Foi no dia da eleição. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui. Carla Zambelli armada aqui, galera. Olha aí. Ela pensa que isso aí é o quê? Ia conquistar voto, ia ser o Capitão América, o que é? Que pensa nisso aí? Meu amigo, Carla Zambelli ameaçando uma pessoa... Mesma coisa do homem do porco aqui, no dia da eleição. Pois é, a mesma coisa. Só que aí a diferença... Por sinal, cadê o homem do Bacorim? Continua solto e com mandato, rapaz, aí, que é isso? E a diferença aí, também do Bolsonaro, tardiamente foi dizer que a culpa foi dela, e aqui no nosso estado, em Fortaleza, aqui na 1, eu gosto de olhar aqui para o telespectador e falar,
que aqui no caso você nunca viu uma nota nem do Carmelo Neto, muito menos do André Fernandes, acerca do que o inspetor Alberto fez no dia da eleição com aquele vídeo torturando o povo. No Bolsonaro também você dá um mérito que falou, que fez a crítica. Esses dois nem isso fizeram. Queria agradecer aqui a audiência. Fátima Aguiar, ligada ontem e hoje também, e meu amigo Maninho, lá do Racha, Alfredo. Bom demais. Rapaz, ele joga, ele é o líbero. Quando bota o Ferrolho ali na frente da minha zaga, não passa nada. Eita! O Fortaleza vai estar de olho no seu passe. Do Maninho, Quantos anos? Um jovem jogador? O Maninho já deve ter perto de 70. Tá na hora, precisamos de gente assim, porque os que tem mais novo não estão jogando nada. 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 Alfredo, pergunta para você aqui, ó. STF, retomando aqui o assunto, STF vai condenar, né? Primeiro vai ser réu, depois condenar Bolsonaro e mais 7. Você acha que vai, com essa condenação, enfraquece o bolsonarismo? Eu vou explicar o que é o bolsonarismo. Bom, o bolsonarismo eu não sei. Nesse primeiro momento eu acho até que atinge pesadamente. E não sei qual é a reverberação disso no processo eleitoral. Qual é o nível de exploração que haja no processo eleitoral. Mas as pessoas têm que aprender a separar o que é o bolsonarismo e são aqueles que são anti-PT. Não, mas espera aí, calma. Tem uma diferença. Estão sendo condenados, ou estão em vias de ser condenados, pelo menos umas 40 pessoas. O que está sendo julgado pelo STF agora é o primeiro núcleo. Mostra aí o primeiro núcleo aí, galera. É uma foto aí, Bolsonaro mais 7, mais 8. Mostra aí. Essa turminha que está aí... Tá Mauro Cid, Braga Neto, Bolsonaro, o General Heleno. General Heleno, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, que era almirante de esquadra, comandava a Marinha, senhores. Vão perder a patente. E o Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa do senhor Bolsonaro. Senhores, isso é de uma gravidade. Alfredo, deve perder tudo, tomara que perca até as calças. Tomara que percam tudo. A prisão já é uma... Não, eu não estou falando de perseguição. Eu não estou falando de perseguição. Não é essa a perseguição. Mas eles precisam realmente sentirem o peso do Estado. Eles têm que compreender que o crime que eles cometeram não foi um crime contra um indivíduo, foi contra a coletividade. O senhor me ameaçou. O senhor me ameaçou fechar o Congresso Nacional. O senhor ameaçou matar e prender ministros do STF. Programou assassinar o presidente eleito. Senhores, isso é de uma loucura absoluta. O senhor é para ser condenado a 100 anos. Você sabe por que estão dando essa pena alta para ele? Sabe que depois dos 75 a redução de pena. Redução, pela metade. Não, mas se ele pegar 30 e poucos anos, 18 anos, eu já estou satisfeito. Tá bom. Eu ficar 18 anos na cadeia, tá bom. O cara com 75 anos pegar 18, não vai viver igual a Matusalém? Ele aí? Eu acho que essas penas, só pelo ato de você... Gozador você. Só pelo ato de você ser preso, Alfredo, já é uma punição. Não tenha dúvida. Mas você pegar para esse perder a patente, geralmente eles são... Existem os proventos, que é a aposentadoria deles, que serve para sustentar a família, tem que dosar isso tudo, Alfredo. Bom, se você cometeu o delito, você tem que pagar, mas tem que ter uma razoabilidade. Eu entendo que tem razoabilidade muito mesmo. Excessivo. Tanto é que o Fux ontem pediu vista do caso do batom na estátua. Que eu acho que esse caso do batom vai virar uma coisa emblemática, Alfredo. Bom, pode até emblemática. Pode até se tornar. O que é fato é o seguinte, é que tem que ser desestimulado. E para desestimular, você não... Aliás, eu vou aqui fazer um julgamento. Tem que ter uma pessoa vai presa. De quem? Uma pessoa vai presa. Frente Júnior, uma pessoa que roubar o celular de alguém. Vai preso, fica preso quanto tempo, hein? Mais ou menos? Nem um dia. Não. Via de regra. Se ele for condenado, se ele for julgado e tudo mais. 5, 6 anos no máximo. 5, 6 anos por roubar um celular. Aí vai pro princípio da insignificância e tá fora. Aí se ele roubar 2? E se ele roubar 3? Eu roubei um só. Aí pode majorar. Aí ele vai majorando, um dia ele não sai mais da cadeia. Observe que é 5, 6 anos de condenação por roubar um celular. Ele comete um crime contra uma pessoa. Ele vai lesar uma pessoa. Na hora que eu roubo, olha aí, Bolsonaro, o dinheiro da saúde, eu estou matando quantas pessoas? Na hora que eu roubo o dinheiro da educação, quantas pessoas eu estou assassinando?
Então o senhor STF tem que julgar dessa forma. O crime é contra todos, não é contra um indivíduo, é contra o Estado brasileiro. Sim, mas é isso que eles estão alegando mesmo. Então, pronto, tem que condenar, é pesado mesmo. Multiplica por 5, por 10, por 20, para a pessoa nunca se meter a besta a fazer um negócio desse. Não pode. Aliás, qual era o critério dele se ele tivesse tomado o poder? Como é que seria tratado quem era da oposição dele? Era virar alvo em stand de tiro desses treinamentos de tiro. Era isso. A moda Espeto Alberto? A moda Espeto Alberto. Amarra o bacurinho aí, taca a bala nele. Pronto. É desse jeito. Então, senhores, nós temos que ter bom senso. E o STF, se ele utilizar uma regra para ampliar a dosimetria, ele está fazendo mais do que certo, porque é preservação do Estado brasileiro. Não é um crime contra um indivíduo, com toda a dimensão que há um crime contra uma pessoa. Mas eu só acho as penas aí excessivas. Estou doido para ver o voto do Luiz Fux, Alfredo, no caso da mulher do batom. Bom, ele já abriu ali, pediu vista, eles acreditam, até né? membros do STF ele, na verdade, ele está querendo que o julgamento, ele queria também que o julgamento fosse ao pleno. Eu também. Qual é a situação do pleno? Nós temos aí uma fala do Cacai. O Cacai é respeitado, mas é advogado do Zé Disseu, é tendencioso. Não, mas não se trata disso. É porque ele faz uma análise. Ontem. Pois é, mas ele faz uma análise. Will, vê se tu localiza aí uma fala do Cacai. E ele dizendo que é o seguinte, existe um precedente que o STF já julgou pelo menos umas 300, 400 pessoas desse primeiro grupamento que foi preso no 8 de janeiro. Se ele utilizar outra metodologia, significa que está tudo nulo. Vamos dar uma olhada aí o que aqui o Cacai diz. E vai ser 5-0. No meu ponto de vista, o recebimento vai ser unânime. 5-0. 5-0. Agora, veja bem, Cajuru, as pessoas falam, mas não deveria ser no pleno? Deveria, mas então tem que mudar o regimento. Porque, por exemplo, semana passada foi julgado acho que 67 pessoas e condenadas pelo pleno. Por quê? Porque eram denúncias apresentadas e recebidas antes da mudança do regimento. Quer dizer, se nesse momento, claro, o ministro Supremo, ele é quase um deus, ele pode quase tudo, ele poderia dizer, embora eu tenha dito uma vez da tribuna do Supremo, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Mas se alguém levantasse para ir para o plenário, poderia ser votado isso. Mas daria ensejo a nulidade de todos os 400 e tantos que foram julgados anteriormente. Então, assim, o regimento hoje prevê, desde 2023, que os fatos e as denúncias apresentadas posterior a 2023 são julgadas na turma, primeira turma. Então, eu penso que segunda, ou no máximo terça-feira, os 5 ministros da primeira turma. Vamos lá. Pronto, explicou aí. Se eventualmente fosse atendida essa história de remeter para o pleno, significaria anular os 400 e tantos processos que já tinham sido julgados. Quando eles querem, não adianta. Eu acho que o julgamento, você está ali do presidente da República, deveria ir para o pleno. O do Lula não foi para pleno, não? O do Lula não, foi todo condenado em primeiro grau. Sim, mas anteriormente... A nulidade, não foi para... Eu acho excessivo. Não, foi tudo de primeiro grau. O tribunal lá do Paraná confirmou a decisão do Sérgio Moro. Eu não estou dando imunidade a ninguém, não, mas só acho as penas excessivas. Você pega um general Heleno desse, deve ter quase 80. Vai pegar 150 anos. Tá entendendo? Pelo retrospecto, isso aí, pesado, né? Também. É difícil. Freitas Júnior, o Bolsonaro não está muito preocupado com isso, não. Ele voltou ontem a pedir o apoio de forças do estrangeiro para resgatar o Brasil da ditadura. Da onde é que ele diz que tem ditadura? Ditadura do judiciário. Você vê ditadura do STF? Vê, Freitas. Mas o que é que eu vejo acerca do STF? Eu vejo excesso. Do Alexandre de Moraes. Falas desproporcionais do Barroso e do Gilmar Mendes, o resto fica calado. O próprio Zanin, Alfredo, que foi advogado do Lula, teve 2 processos que ele se deu por impedido, por suspeição. Ele aí. Eu acho que o Alexandre de Moraes entra demais, ainda vou dizer, eu acho que eu falei, não falei aqui ontem não, que um aluno do primeiro semestre de Direito de uma unisquina qualquer sabe que você não pode ser vítima, você não pode ser o acusador, você não pode ser o julgador e você não pode ser o executor.
Isso aí estou dizendo, já conversei com professores de direito penal, com outros advogados, mas não é obrigado você conversar com nenhuma sumidade para saber que isso aí está irregular. E isso o Alexandre de Moraes faz, Alfredo. Isso o Alexandre de Moraes faz. Já vi falas do ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo, que é muito respeitado, também condenando essa prática. Eu vejo o STF assim, acuado para com o Alexandre de Moraes. Eu vejo ele acuado para com o Alexandre de Moraes. Agora, que ele tem esse excesso, tem. Então, quem está submetendo, em tese, o país a uma tirania é o senhor Alexandre de Moraes, de acordo com o Bolsonaro. O Bolsonaro disse assim... Eu estou dizendo, eu não quero nem saber do Bolsonaro, eu estou falando problema de processualmente falando, Alfredo. Tu não pode me ofender. Sim. Aí eu abri um processo, eu ser a vítima, eu ser o teu investigador, os teus sentenciador e o teu executor, feito que eu sou, tá maculado esse processo. Vamos imaginar o seguinte, eu vou... Fica bem molinho, você também vai entender em casa. Só tem 11 ministros do STF. Eu vou dizer... o quê, Alfredo? Eu vou dizer que o Careca é um degenerado promíscuo, um homem que falsifica dinheiro. Tem interesse no julgamento. Não, eu vou dizer que ele é um falsificador, ele é um falsário de dinheiro. Vou dizer que o outro pançudo que vive aqui pelo Ceará, tá certo? Gilmar. É um malandro, que também vive de cruzeta, isso e daquilo. Vou dizer que uma ministra alcoólatra. Não, e por aí vai. Alcoólatra generosa demais, senhora ministra, e por aí vai. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu vou ofender cada um dos senhores. Bem molinho, bem facinho. Quem é que pode me julgar? Ninguém pode me julgar. Todo mundo. Aí o juiz pega uma causa minha. No outro dia eu venho e detono o juiz. Esse juiz é cheio de cruzeta, um vigarista, bandido, aí o filho dele é bandido, é isso, é aquilo e tal, virou meu inimigo. Aí pronto. Eu fico criando situações e inventando situações e ele não pode me julgar. Quem é que vai poder julgar quem no país? Bom, o juízo de origem deveria poder julgar, mas o Lula não teve esse direito. O direito do Lula julgar o Lula foi dado a um juiz do Paraná. Arranjaram que ele não frequentava o Paraná. Arranjaram um CEP lá para poder livrar a pena do Lula, Alfredo. Não, é nada disso, nada disso. Estou dizendo que não teve excesso tanto do Ministério Público, do Deltan Dallagnol e do Moro, mas arranjaram. Alfredo. Bom, arranjaram o advogado do Bolsonaro ontem protagonizou uma cena interessantíssima lá no STF. Não foi do Bolsonaro, não, foi de outro outro réu, Alfredo. Foi o que foi detido? Não, perdoe. Ele era o advogado Sebastião Coelho. Ele defende um ex-assessor internacional da presidência, o Felipe Martins. Ex-desembargador. Vamos dar uma olhada aí na sua excelência, o advogado Sebastião Coelho, que detonou o STF. Só não chamou o ministro de santo. O resto tudo valeu. Sabe por quê? Porque ele não registrou o nome dele para participar da audiência. E a pessoa estava representada por um advogado. Não ficou sem advogado, não. Mas vamos dar uma olhada aí no show que o cara protagonizou. Vamos ver. Pessoal, é o seguinte. Eu sou Sebastião Coelho, aqui do Dr. Edson Marques. Nós somos advogados do Felipe Martins. Felipe Martins é o principal agravado nesse processo. Ficou 6 meses preso por uma mentira, por uma fraude, que está sendo bem apurada. Depois de aguardar mais de 1 hora aqui, com toda a gentileza do segurança, que não tem nenhuma responsabilidade, insisti e me deixaram entrar. A segurança interna, eu queria para a sala de sessões. A segurança interna me botou numa sala da segunda turma, onde tem umas 10 pessoas no máximo, um plenário vazio. Eu e o doutor Edson, que nós não somos crianças, demos um jeito e chegamos na porta da primeira turma. Chegando lá, vários seguranças não nos permitiram entrar. Olhei vários lugares vazios dentro daquele plenário da primeira turma. E os advogados do processo não foi permitida a entrada. Isso me causou uma grande revolta, porque a defesa, junto com o acusado, é o principal no processo. E o advogado não foi permitido a entrada. Para ver no telão, eu viria da minha casa, que é o que eu vou fazer agora. Ele ia fazer sustentação oral, alguma coisa? Era só acompanhar? Aliás, não tem nem sustentação, não.
Não, foi dada a todo mundo o direito de fazer sustentação oral 15 minutos para cada advogado. Sim, mas você tem que se inscrever. Claro, lógico. Aí não é chegar, não é numa bodega, eu quero, não é assim não. Ainda assim, o advogado chegou, ele compareceu lá, não foi permitido ele entrar porque ele não tinha se credenciado. Outro fez as vezes dele e representou o cliente dele lá no STF. Ele ficou indignado. Olha, só não chamou de santo. O outro vídeo aí, que ele já tinha tomado uns remédios quando ele fez esse segundo vídeo, o primeiro vídeo, ele chama todo mundo de tudo que você possa imaginar. Tu sabia que esse desembargador, ele ainda tem tempo para ficar na magistratura? Ele recebeu umas reprimendas e resolveu pedir aposentadoria proporcional. É? Aí ficou desse jeito aí. Bom. Agora você tem que cumprir a liturgia do cargo e a liturgia administrativa, que você tem que se inscrever para entrar hoje em dia no Supremo, depois da ameaça. Como é o nome daquele procurador da República que queria entrar armado lá para matar o... eu não sei, ia matar quem é. Eu sei quem é. Era Alexandre de Moraes, era? Era Rodrigo Janot? Rodrigo Janot. Então lá existe toda essa liturgia administrativa para você poder entrar, detector de metais, você tem que se inscrever, tem que fazer um cadastro, esse tipo de coisa. E principalmente um julgamento desse, que é de conhecimento público, de interesse público. Eu acho que ele se excedeu, Alfredo, nisso aí. Bom, quem compareceu ao julgamento de Bolsonaro e da trupe, ok. Quem compareceu além do próprio Bolsonaro foi Zuzu Ângelo e o filho do Vladimir Herzog. Tá certo? Eles compareceram chamando a atenção da época da ditadura, né? E eles também mandaram mensagem. Do mesmo jeito que o Bolsonaro compareceu lá para intimidar... Bolsonaro era parte. Pois é, para intimidar os ministros, tanto que não foi hoje. Ele não foi hoje. Ele não foi para intimidar, ele não foi hoje. Por que ele não foi hoje? Ele devia estar lá. Ele já sabe que está... Ele sabia ontem também, porque até o varredor lá da prefeitura que passa em frente à rua lá de casa. E o Bolsonaro, só para finalizar esse assunto, fala muito de Bolsonaro hoje, Alfredo. E amanhã, com a condenação dele, vai ficar mais complicado ainda. Condenação não, ele se tornar réu, Alfredo. E o Bolsonaro querendo apoio da comunidade internacional para evitar a ditadura, que eu falei aqui. Alfredo, o Trump, sei que o Trump está até calado. Mas você está achando mesmo que aí vem algum país intervir aqui no Brasil por conta dele, por conta de Bolsonaro? Não. Me diga uma coisa, o Eduardo vai ter um emprego lá nos Estados Unidos? Acredito que sim. O quê? Fazendo o quê? McDonald's de novo? Arranjam qualquer coisa para ele, de fazer aqueles mestrados que tem. Não, se ele voltar, eu acredito, se ele voltar, pega o passaporte dele. Bom, eu acho que é serviço completo do STF. Bolsonaro e família, não escapa ninguém? Não, a mulher não. Mas os filhos pegam ali. Agora a mulher, a joia não era da mulher? Como é que ficou aquela história das joias? Disseram que as joias eram legítimas, é isso mesmo? Não, o TCU já julgou e disse que os presentes dados pelos chefes de Estado é da pessoa. É mesmo, é? Tanto é que o Lula ficou com os containers tudinho, acabou a celeuma. Não, que container tudinho deram, foram entregar esses anos todinho depois pro Lula? Julga, porque estava ainda em discussão. Ah, é? Então aquele relógio... Aí Lula, tu recebeu? Aquela questão do relógio é do Bolsonaro. Tá entendendo? A questão tudo é. A espadinha, tudo é. O TCU pode ficar. Agora, o presente é dado para a pessoa, não para o Estado. O que é que o Lula está recebendo na viagem dele para o Japão? Ninguém sabe. Um pagode de ouro, cheio de brilhante. Né? Pagode? Um pagode, aquelas construções chinesas, japonesas. Não sabia que o nome era pagode, não. Pagode que o povo dança dia de sábado, aquele negócio ali. Não, o pagode é aquele, Alfredo, falando aquele aqui nome como é que daquela tá, construção. o inverno parou, não foi, Alfredo? Vou puxar assunto local, que eu gosto. Pois então, puxa. O inverno parou e eu quero saber como é Mas choveu hoje. Como é que... Tem uma chuvazinha que é só para sujar os carros da gente e você correr, ir atrás de uma árvore para poder se proteger da chuva. Eu acho que há uma semana e meia atrás choveu bastante. Eu acho, Alfredo, que os prognósticos do pessoal da FUNSEMI... Tudo errado. Tudo furado. FUNSEMI, tem uma coisa que não serve para nada. Eu demiti todo mundo da FUNSEMI.
Não acertam nada. Aliás, eu demitia todo mundo, não. Eu ia ser generoso. Eu mandava, olha aí, Camilo, redistribua o seu pessoal, bote um em cada canto aí, bote em outras repartições. Mas negócio de previsão de chuva, esqueça, porque esse pessoal não entende nada disso. Nada, nada, nada. É melhor você contratar a irmã Jurema, ela bota um baralho e diz se vai chover e que dia chove, até a hora ela acerta. Agora o pessoal da FUNSEM não tem esse dom. Não adianta. Eu sou mais o profeta da chuva lá do que Xadá. Ao feito de falar que as pessoas que não perdem o nosso programa, eita! Ligado aqui, ó, começando, TV Capital você tem que sintonizar na TV aberta, o canal 9. Canal 9. No YouTube é TV Capital Oficial. Você, onde você estiver. No meio da rua, em casa, em todo canto, ligou no celular, YouTube. Olha aqui, ó. Oficial. TV Capital Oficial. E as pessoas ligaram aqui no nosso programa, tem que falar sempre às pessoas que dão, porque é prestígio, as pessoas assistir, gostam, tem um feedback. O Carlos Lima, a fotógrafa Nelly de Carvalho, sua prima Rita Estela Lousada, olha aí, minha mãe, Dona Maria Vilani, ligaram no programa, a Dona Santana, sua sogra. Se fosse por família, nós estávamos desempregados, não. Viu? O Ibope era 100%. Dona Santana e a secretária de Cultura da Prefeitura, a Helena Barbosa, e a Dona Vilani, que é a mãe da a avó da Vandic. Avó da Vandic, olha aí. Beijão para a Dona Vilani, para as duas Vilanis. Fica aí o nosso agradecimento pela audiência. Seu esposo também, Dona Vilani, um abraço, um beijão para todos. Bom, o nosso programa de hoje, nós temos ainda assuntos para tratar e eu vou fazer aqui uma derradeira provocação para o meu amigo Freitas Júnior. Sem combinar. Não, eu vou fazer uma provocação light. Agora estão tentando, saiu uma determinação do governo norte-americano que estão expulsando pessoas que alcançaram a cidadania lá. Uma senhora de origem chinesa, que tem 20 e poucos anos, estuda numa universidade norte-americana. Bolsonaro já fez maioria. 20 e tantos anos morando nos Estados Unidos. Quer dizer que Bolsonaro já é réu. Olha já aí. foi feita a maioria. Foi por isso que tu não foi lá, cara. Foi por isso. Abra champanhe, que hoje é dia de comemoração, meu irmão. O batuque das escolas de samba já começou. Festa de norte a sul, o Brasil fica alegre. Judiciário, parabéns pela iniciativa. O Brasil agradece. Tu acha que ele vai se esconder como... Lembra que quando ele perdeu a eleição, ele ficou um mês sumido? Não, vai ser, ele não some hoje. Ele não some hoje, porque ele vai ter que dar alguma resposta. Mas ele vai já com cara de choro, porque ele tem chorado muito ultimamente. Você tem notado, Freitas? Diz ele, né? Não é por menos. Ele diz que tem chorado. Então, hoje é dia de muito preso, choro. Alfredo, Bolsonaro preso, que a Michele com uma mulher bonita, Alfredo, fora. Rapaz, aí é um castigo, viu? Aí é um castigo. Fazendo visita Mas faça assim, bote aquele cabeleireiro para ficar alisando lá a mulher, já que você acha que ele é inofensivo. Então, pronto. Mas não é bom cadeia, não. Não interessa para quem. Não existe aquela pessoa boa que é para poder receber a cadeia. Ninguém quer ficar isolado de nada, que é isso. Mas não se preocupe, Bolsonaro, você vai ter todo dia café da manhã, almoço, jantar, tá certo? Mas vai protegido 24 horas por dia. Vai ficar preso, ou então num comando desse da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, vai ficar preso num canto desse. Bom, como eu acho que essas instituições são suspeitas, eu acho que ele devia ser removido para o Carandiru. E tu sabe o que é que vai acontecer ainda? Estão condenados também. Porque você é tendencioso nesse assunto. Por exemplo, o Lula, quando foi preso ali na Polícia Federal lá de Curitiba, o Lula todo dia fazia live e dava entrevista. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai proibir. É 2 pesos e 2 medidas. Bom, para mim tanto faz, não faz diferença o que ele diga, o que deixe de dizer. Para mim, eu acho que é um simbolismo qualquer. Freitas Júnior, então, já votaram 3 ministros. Já votaram, fez maioria, né? São 5, né? Já votaram 3. Já votaram, fez maioria. A gente vai, certamente, amanhã dar detalhes dessa decisão e vem com tudo. E notícia boa aqui, parabéns para o governo Elmano, Alfredo. Fortaleza, a partir de fevereiro, agora a partir de abril, Alfredo, um voo da Latam para Portugal. E só tem a TAP, né? E a partir de, acho que é fevereiro do ano que vem... Vai ter concorrência, então, né? Vamos fazer Fortaleza-Madrid. Agora você 3 vezes por semana. É muito bom ter isso aí. Você vai ver seus terrenos agora com mais facilidade. Lá no Fortaleza-Madrid. Lá no Algarve. Não, lá
na Espanha. Então, o que é que acontece? Com a chegada desses voos, é um fomento para o turismo, para os investimentos, e está de parabéns o governador Elmano em trazer. O gado do Freitas Júnior agradece, porque diz que o que aumenta, o gado não aumenta o peso com o olho do dono, né? Tá aí. Mas veja bem, mas isso aí é muito bom para o nosso turismo, Alfredo, porque além de ter uma concorrência perante as outras empresas aéreas que você vai ali para a Europa, Alfredo, você traz o turista, que o turista gasta aqui dentro. Então isso é muito bom. É uma via de mão dupla. Vai brasileiro daqui para lá. Fez uma ação boa, merece comentar e merece todos os aplausos. Você não vê? Antes de ontem, Evandro lá estava nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, Alfredo, tá trazendo dinheiro. Não tem dúvida, trazendo dinheiro para cá, Alfredo. Que é isso mesmo. Olha, quando você trouxer dinheiro, se lembra do Alfredo, rapaz, ora. Tá precisando de dinheiro, Alfredo? É de muito, não é pouco não. O negócio de cédula verde é comigo mesmo, aquelas azulzinhas é comigo mesmo. Tá terminando aqui o nosso programa, eu queria agradecer aqui na geral mesmo. Queria agradecer aqui tanto a Carol, que presta assistência aqui no nosso programa, a Sônia Baima, o Will e o Felipe, né, Alfredo, que estão lá no Master. Estamos fazendo ainda os ajustes aqui do nosso programa. A partir de segunda-feira, nós vamos ter aqui já no intervalo o Beth Studart com o Lições de Vida. Aguarde, só show. É só show. Muito bom. Então esse foi o seu bate-debate de hoje. Tenha um excelente dia e reprise logo mais às 18h30, não é isso? 18h30. Ok? Até amanhã.